Graça e paz vos sejam multiplicados todos os dias de vossas vidas. E nesse momento onde a gente quer meditar um pouquinho sobre o texto do Evangelho de hoje. Na semana que passou, a gente viu Jesus atravessando com os discípulos aquela grande tempestade, Jesus dormindo tranquilamente, os discípulos apavorados que iam se afogar e acordam, Jesus, não te preocupe, eles olha para a tempestade, aquieta-se. E a tempestade se aquieta e ele dá um puxão de orelha nos discípulos. Por que vocês são tão tímidos? Por que tem tão pouca fé? E eles se apavoram. Quem é esse que até a tempestade obedece? E agora, chegam do outro lado e já tem uma multidão, centenas, talvez milhares de pessoas esperando, porque a fama de Jesus corria. E quando as pessoas sabiam que ele tinha saído de um lado, eles foram correndo, nas beiras da praia, passando de cidadezinha em cidadezinha, para esperar até o outro lado. E já estava cheio de gente lá. E aí, destaque a essas duas pessoas do texto de hoje. Pessoas bem diferentes. Um tem um nome, Jairo, um homem importante na cidade, um dos principais responsáveis pela sinagoga, diríamos assim, aquele que cuidava da grande igreja, do local de culto, do local de estudo. Um homem muito importante e respeitado. E uma mulher. Não tem o nome dela. Apenas isso, uma mulher. O que acontece? Jairo vê Jesus, corre, se ajoelha e diz: Senhor, a minha filhinha está muito doente, está para morrer. Por favor, vai lá e cura ela. E o texto diz que Jesus acompanha Jairo. No meio do caminho, aquela multidão toda apertando, e aí diz o texto, uma mulher que sangrava, tinha hemorragia há 12 anos. E aí nós temos que entender todo o contexto. O sangue fazia de uma pessoa impura. A pessoa que tinha qualquer sangramento não podia estar junto com as outras pessoas. Era considerada uma pessoa impura. Tanto que quando a mulher ela menstruava, ela tinha que ficar longe. Depois se lavar e tal, e aí voltar para o seio da família. Então, naquela época, as regras eram muito complicadas. Essa mulher, de maneira nenhuma, podia estar onde tivesse alvoroço. Só que o que diz o texto? Que todo o dinheiro que ela teve, ela gastou durante esses 12 anos com médicos. E em vez de melhorar, só piorava. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ouviu da fama de Jesus, como toda aquela multidão, e ela creu. E creu de tal maneira que diz o texto que ela disse: eu não preciso nem falar com ele. Se eu só encostar na roupa, eu vou curar. Olhem, entenderam? A mulher, 12 anos com hemorragia, passou por todos os médicos, ninguém conseguia curar, e a fé dela, se eu só encostar, que fé. E é assim que ela faz. Ela não está preocupada com a multidão. Se a multidão descobre que ela tem hemorragia, eles podiam apedrejar ela. Ela não quer saber. Por quê? Porque na cabeça dela, ela sabe, ali está a minha única oportunidade de cura. Ele vai me curar, eu confio nele. Eu creio nele. E ela vai, encosta, e de repente Jesus para. E a multidão para. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Só Jesus e ela. E aí Jesus diz: quem tocou em mim? E os discípulos: como assim quem tocou? Está todo mundo te empurrando, todo mundo te apertando. Jesus disse: saiu o poder de mim. E aí a mulher vem, se ajoelha e conta toda a história. E aí Jesus não chama mais de mulher. Notaram no texto? Às vezes tem um detalhezinho que é muito importante. Até então era a mulher. E agora Jesus diz: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Olha o que Jesus diz. Você agora faz parte da minha família. Você é minha filha. Você demonstrou fé. E agora tu pode ir em paz. Tua consciência não pesa. Você está limpa, não apenas do sangramento, da enfermidade, mas limpa do pecado, porque você creu em mim. Você confiou em mim. E agora você é minha filha. Olha a dádiva que essa mulher recebe. E com certeza ela está espalhando isso para todo mundo. Não é
assim que a gente agiria? Uma cura dessas? Não falaria para todo mundo? 12 anos, sofrendo, sendo imunda, não podendo se misturar com ninguém. Preconceito, discriminação, rejeição na própria família. E agora ela é uma igual a qualquer um e é chamada de filha do próprio Jesus. Mas será que a gente faz isso? Nós temos duas enfermidades diferentes. Ela, 12 anos sofrendo. A filha de Jairo ficou ali de repente, uma menininha de 12 anos, doente e já está à morte. Mas assim não acontece na vida da gente. Às vezes a gente carrega uma enfermidade, uma dor, um problema, melancolia, depressão, estresse, ansiedade. Às vezes são dívidas, às vezes é um problema de família, às vezes é um problema com o vizinho. São tantos os problemas que às vezes duram anos, e aquilo vai fazendo com que a gente perca praticamente a esperança. Ou às vezes é um problema repentino, como o de Jairo. De repente a filha dele estava doente, estava morta e não tinha o que fazer. Um acidente, uma bala perdida, uma desilusão, um fora, o marido abandonou, a esposa abandonou, e agora o que eu faço da vida? São assim os problemas. E por que os problemas acontecem com a gente, ou de forma continuada, crônica, que nem aquela mulher com 12 anos de doença, ou de forma repentina, como na vida de Jairo? Porque nós não somos santos. Eu e cada um de vocês, nós somos pecadores. Deus nos criou para vivermos eternamente no paraíso com Ele. No momento que a gente ouviu a serpente, ouviu Satanás e o pecado entrou, a gente quis se esconder. Adão e Eva quiseram esconder, um quis jogar a culpa no outro, e começou. E Deus disse, em meio a dores tu vai dar filho agora. E para Adão, agora tu vai suar, agora a terra vai produzir espinhos, abra olhos, agora a coisa vai ficar difícil. Vocês escolheram o pecado, escolheram a morte, tudo vai levar à morte. Vai ter cheia, vai ter seca, vai ter calor, vai ter espinho, vai ter dificuldade. E é por isso que as coisas ruins sobrevêm sobre a gente. Porque nós somos pecadores, não é por causa de um pecado específico, não. Todos nós temos no nosso coração raiva, ciúme, inveja, egoísmo, ódio, maldade. Jesus disse, é do coração que procedem os maus desígnios. A gente tem que tratar o coração. E aquela mulher tratou o coração. Jesus disse, agora tu pode ir em paz. É minha filha, a gente está junto. Toda vez que tu cair, tu está segurando a minha mão e eu vou te levantar. E aí, chegam as pessoas e dizem, Jairo, para que está incomodando o mestre? Tua filha morreu. E antes que Jairo possa ter uma reação diante da notícia, a filhinha morreu, Jesus disse, Jairo, só creia. Só confia em mim. Você não viu o que a mulher, como se Jesus tivesse dito, você não viu essa mulher? Como ela confiou? Como ela foi curada? Então só confie em mim. E eles continuam. Às vezes a gente tem que cuidar um pouquinho com os desvios que Satanás quer fazer. Ele quer nos desiludir, ele quer nos enganar, ele quer nos sempre seduzir para nos afastar de perto de Deus, como fez com Adão e Eva. E Jesus diz para Jairo, mantenha o foco sou eu, confia em mim, vamos. E aí quando chega aquele monte de gente chorando e tudo, Jesus diz, ei, calma, ela só está dormindo. Aí riram dele, sabia que ela estava morta? E Jesus disse, olha, ninguém entra. Vamos lá, Jairo, pega a tua esposa, só você, Pedro, Tiago e João, vamos lá. E aí Jesus vê a menina que está fria, morta no leito, pega na mão dela e diz em aramaico, Talita cumi. Traduzindo, menina, eu te ordeno, levanta-te. E diz que a menina levanta e sai correndo lá para o outro, tinha 12 anos, uma criança cheia de vida. E aí Jesus vai dar comida para ela e ela está com fome. E Jesus diz, não falem isso ainda para ninguém. Calma. Lá na frente vocês vão falar, agora não é hora de falar. Interessante que Jesus usa o aramaico. Talita cumi. Ele não fala em grego ali, o que eles estão falando. Ele está enfrentando a morte. E ele é o Senhor da vida.
Alguém lembra, em outro momento, que Jesus também falou em aramaico? E que ninguém entendeu na hora? Quando ele está enfrentando novamente a morte no meu lugar, e no lugar de vocês lá na cruz. Quando ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, também falou em aramaico. O Senhor da vida enfrentando a morte, morrendo em meu, em vosso lugar, para depois ressuscitar e mostrar que ele é mais forte que o inferno, que o diabo, que a morte. Por isso que Paulo diz, a morte era o último inimigo a ser vencido, e Jesus venceu por nós. E aí Paulo diz, onde é que está, a morte, a tua vitória? A vitória é de Jesus, o Senhor da vida. Por isso que nós tenhamos a fé daquela mulher, daquela filha de Deus. Que nós tenhamos a fé de Jairo, que não duvidou, que continuou caminhando, que não chorou, que não gritou, que não se desesperou e que creu, como Jesus disse, creia, somente isso. E que a gente não desvie o foco. Quando o diabo quer nos confundir através do pecado, quer que a gente tire o foco de Deus. Não. Ele é meu Deus. Ele é meu Senhor. Se Ele quiser, qualquer coisa pode acontecer, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Claro que a gente não ora determinando, eu quero isso, eu quero isso. Não, a gente ora como Jesus ensinou. Pai, se for da tua vontade, que seja feito assim. Mas eu creio, eu confio, como aquela mulher, como Jairo, que Deus nos dê fé, que Deus nos dê cada vez mais confiança, que Ele é nosso Deus, que Ele é nosso Senhor, e que muito mais que curar a gente de problemas pelos quais a gente passa, e todos passamos, Ele quer curar o nosso pecado, Ele quer limpar a nossa alma, para poder dizer a cada um de nós, vai-te em paz. Não precisa mais ter problema de consciência. A culpa do teu pecado eu carreguei lá na cruz. Tu estás limpo. Tu é meu filho, tu é minha filha, e vamos junto. E quando tropeçar, e quando cair, segura na minha mão, com muita fé. E vamos junto, para frente e para o alto. Que todos nós, como filhos e filhas de Deus, possamos sempre crer, confiar, acima de todos os problemas e dificuldades. Ele nunca nos abandona. Ele está no barco e não está dormindo. No barco da nossa vida, ele está sempre acordado, prestando bem atenção. E só esperando que a gente vá, ele, como Jairo foi, como a mulher foi, como os discípulos no meio do desespero foram, que a gente olhe para ele, confie nele, porque só ele é Senhor, só ele é Salvador. Amém. Amém. E a paz de Deus, que excede o nosso entendimento humano, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus até o dia quando Ele nos chamar para a glória eterna. Amém.